A Cleida... Oi? Cleida abandonou-nos. Sim, a Cleida está todo mundo presente. Uhum. Vou deixar mais alguns segundos para ver se os nossos internautas conectem-se, alguns minutos. E já lançamos. Já começamos com essa conversa, com esse debate. Enquanto a isso, eu não sei se esse barulho vem da Cleida ou da Zailamo. Estamos a ouvir aí, acho que um barulhozinho, se puder desligar o microfone. Acho que deve ser o meu cachorrinho que está aí a gritar. Tipo, acho. Vou cortar o micro, desculpa. 45, há 1 minuto começamos. Há 1 minuto começamos. Por enquanto, Johan, como vai aí? Tá calmo? Não, aqui estamos calmos. Aqui tá tudo calmo. Tá tudo fixe. E vocês aí, como é que estão? Tá agora meio calor durante o dia e um pouco de frio durante a noite, mas tá dá para ir. É. Bom, estamos assim, 1 minuto. 1 minuto, acho que vamos arrancar. Sem mais demora, até porque só temos 1h30. Desde já vou saudar-vos. Né? Sejam bem-vindos a todos. Sejam bem-vindos, nossos especialistas e caros convidados. Estamos aqui hoje para falar do lixo. Esse problema que há anos vem a tirar o sono de muitos angolanos. Né? O lixo tornou-se uma problemática muito, muito grande a nível do país, não só em Luanda, mas a nível do país inteiro. E estamos aqui hoje para analisar que soluções dar a estes problemas, como e o porquê chegamos a este ponto, como é que é feita a gestão do lixo em Angola. Tudo isso será abordado aqui, graças a vocês. Então, o objetivo deste debate, desta conversa, vai ser de descobrir, compreender e até consciencializar os que nos estão a ouvir, né, sobre os perigos eminentes que o lixo ocasiona nas nossas vidas. No entanto, vamos aqui desenvolver o incentivo também de manter limpo e da importância que se há em manter-se limpo os nossos lares, os nossos locais de trabalho, as nossas casas. E como prevenir. Então, antes de nada, eu vou dar-vos 1 minuto a cada um para que vocês se apresentem, de maneiras a que as pessoas lá do outro lado possam saber um pouco quem vocês são, de onde vêm, o que fazem, vossas especialidades. Eu vou começar por Johan. Johan tinha a palavra. Chamo-me Ngusso João Matondo, mais conhecido por Johan. Nesse momento vivo em Portugal. Em Portugal já por volta de 8 anos a 9 anos. É aqui onde eu fiz a minha licenciatura. E neste momento estou a trabalhar na área, numa petroquímica. Ok. E é isso. Acredito que é isso. Ok. Obrigado, Joana. Zailamo? Tem a palavra, se não estás a ouvir. Não. Cleida. Eu vou passar depois para Zailamo. Cleida? Também não. Vou ficar contigo, Emanuel. Emanuel, apresenta-se. Acho que a Cleida está com alguns problemas de conexão. Emanuel. Ok, obrigado. Sou o Emanuel Zeferino. Vivo já há algum tempo no exterior do país. Realmente na África do Sul. E conseguem me ouvir, não? Sim, voltamos a ti, Cleide. Estou. Aqui é a Zailamo. Daqui o meu nome é Zailamo, que ainda é Paiombo. Sim. Conseguem me... Sim, estamos a ouvir. A conexão da Zailamo não está muito boa. Zeferino, pode continuar. Emanuel, pode continuar, por favor. Tá bom. Ok. Conforme ia dizendo, Emanuel Zeferino, formado em engenharia industrial e, nesta altura, trabalhando em um centro de pesquisa de
manufaturação avançada cá na África do Sul e, portanto, aqui para dar o meu contributo na temática que nos põe. É desde já dar o meu boa noite ou boa tarde, de acordo com aquilo que é o horário daqueles que nos acompanham, para assim começarmos a interagirmos numa boa conversa, aguardando também a interação de todos aqueles que estão a participar pelo Facebook e por outros canais. Obrigado, Madame. Cleida. Sim, estou aqui. Tem a palavra. Boa noite a todos, telespectadores. Daqui a Cleida Napoleão, formada em gestão do risco, mestre em gestão do risco. Me formei na França. Neste momento estou a viver em Angola, faz um ano que estou cá em Angola. Sempre trabalhei na área de gestão do risco e principalmente gestão do risco industrial. Em França tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que faz gestão mesmo também do lixo, então é um tema que é muito interessante para poder participar e debater. Então estou aqui também para dar o meu ponto de vista de consoante esta situação que o país vive hoje e dar também algumas soluções de coisas que vi no país, como a França, onde vivi e trabalhei, que podemos também colocar em prática aqui em Angola. Muito obrigada. Pois bem, Zalaimo acho que não está conectada, então nós vamos continuar. Voltamos para Zalaimo mais tarde. Eu tenho aqui uma pergunta que eu quero que vocês respondam. Num primeiro instante vão responder apenas por um sim, não, e depois vamos desenvolver e vão perceber porque é o seguinte: o lixo, problema ou recurso? Ioane, o lixo é um problema ou um recurso? Antes de desenvolvermos, eu gostaria só de posicionar, criar blocos assim entre vocês. Problema ou recurso? Eu vejo como recurso. Recurso, ok. Ioane, recurso. Zeferino, problema ou recurso? O lixo? Fica difícil responder, depende muito. Sim ou não? Sem desenvolver, e eu depois vou voltar a colocar essa pergunta mais lá para frente. Problema. Em função daquilo que vão ser os nossos desenvolvimentos aqui, mas é só para posicionar-nos. Problema. Problema, ok. Zeferino, problema. Cleida. Só posso escolher uma opção. Só uma. Problema ou recurso? Recurso. Recurso. Temos aqui 2 recursos e um problema. Zailamo não está. Eu vou estar neutro. Eu vou estar neutro por enquanto. Cleida, tu falaste que já trabalhaste em empresas que gerem, né, essa gestão de lixo. Eu vou começar por ti. Queria que antes nos contextualizar aqui a situação, para nós e para aquelas pessoas que nos estão a ouvir, se meter um pouco a ponto. O que é isso? Produção, lixo, fala-nos um pouco, definição, produção e classificação, como estão produzidos e como podemos classificar esses resíduos sólidos urbanos. O lixo, como é que eu posso definir? O lixo, ele é fabricado porque existe um ser humano. Acho que é a primeira definição que temos que colocar, porque se nós tirarmos o ser humano da Terra, não vai ter lixo. Okay. Vamos ter o lixo natural, que vai ser o lixo das folhas, tudo que é árvore, que vai envelhecer, isso tudo. Mas o outro lixo, que o Severino falou do problema, que esse lixo, que quem traz esse problema somos nós, a humanidade, que trouxemos esse problema por falta de educação em alguns lados, que depois vai criar essa dificuldade de criar de poder obter o lixo como um benefício. O lixo, a definição, é um resíduo. O lixo vai ser, vamos ter lixos hospitalares, vamos ter os riscos, tudo que é os riscos banais que vamos produzir no nosso dia a dia, vamos ter os riscos industriais que vamos produzir nas indústrias, vai dependendo do tipo de fabricação que é feito nessa indústria, nessa área.
Depois vamos ter os lixos naturais, como eu falei, que é tudo que é, por exemplo, as folhas secas que vão caindo, as árvores que, por exemplo, às vezes vamos cortando e depois para utilizar por outros fins. Então, vamos ter várias diversificações de lixos que são tratados de formas diferentes e que têm um impacto para o planeta também de uma forma diferente. Cada um joga o seu... Quanto ao tratamento, nós vamos falar mais lá para frente. Ioane, então é isso aí. Sim, a Cláudia já adiantou algumas coisas. Nós podemos considerar lixo como todo resíduo proveniente de atividades humanas e podemos classificá-los como lixos perigosos, não perigosos. Há várias formas de classificar. Várias maneiras de classificar. Também há pessoas que classificam como lixos orgânicos ou inorgânicos, que nos lixos orgânicos vamos ter os lixos hospitalares, porque são os lixos que vamos ter micro-organismos, vamos ter bactérias. O lixo industrial também podemos considerar como um lixo praticamente orgânico, porque vai necessitar de um tratamento para queima de micro-organismos, porque são lixos contaminados. Também vamos ter o lixo, como se diz, temos o lixo também eletrônico também, que é um lixo que não se fala muito, mas é um lixo que vai indo crescendo a cada ano e nós, em África, somos praticamente um depósito desse tipo de lixo. Não sei se já podemos desenvolver agora, não sei, mas... Não, vamos chegar lá. E até tocaste num ponto importante. Como a Cleida disse, há vários tipos de lixo e esses são os mais focantes que acho que nós vamos incidir mais, são esses tipos de lixo, porque são os lixos que causam doenças cancerígenas e muitas das coisas. E até tocaste num ponto importante, Ioane, indiretamente falaste aqui e mencionaste alguns dos atores. Tu mencionaste a parte industrial, eletrônica, né, os lixos que são produzidos por essa via. A Cleida falou dos lixos produzidos nos hospitais, o que me leva a questionar, Emanuel, a questionar-te sobre os vários atores que estão direta ou indiretamente ligadas à produção do lixo. Então, fala-nos um pouco mais, quem são esses atores? Será que é somente o lado industrial, o orgânico, os hospitais e nos bairros? Obrigado pela questão. A princípio, gostaria de salientar aonde comecei, tratando ou definindo o lixo como um problema. Um problema porque o lixo em si, qualquer resíduo constitui um problema, um perigo naquilo que é o sistema natural existente. E, portanto, o homem que tem que procurar formas de reaproveitar para que ele possa ser transformado em uma oportunidade, em uma forma viável de uso. Mas em seu estado natural, tudo que é resíduo é considerado resíduo porque é algo que provavelmente não tem uso viável para o homem. E nesse tipo de consideração, qualquer resíduo constitui, portanto, um problema para o sistema natural existente. A não ser que seja reaproveitado alguma forma, o homem tem que ser criativo na forma de reaproveitá-lo e torná-lo bom para o uso. Então, existem as várias fontes de resíduos, que são as fontes naturais de resíduos, que vai incluir o depósito de animais, por exemplo, aquilo que são os resíduos animais, entre outros, tal como os colegas aqui já alegaram. Também se constituem perigos, por exemplo, no caso do animal, o esterco bovino, que é o material pelo qual já trabalhei alguns anos atrás com alguns colegas. Se ele depositado em um sítio fechado, depois transforma-se em gás, libera-se. São morfinas e muito mais que são liberados para o ambiente e constituem um grande perigo para o ambiente. Então, é nesse contexto que eu olho o lixo. Agora, em termos dos principais atuadores, existem os atuadores urbanos,
são as pessoas, o cotidiano, vamos usando e dispondo dos elementos residuais, e os elementos industriais, tal como foram apresentados, né? Estes são industriais no vário leque de indústria, né? Esses são os principais produtores de lixo, né? Portanto, que vão aparecendo. Mas para olhar numa dimensão, portanto, mais ampla, que também inclui elementos naturais, olhando um pouco para aquilo que é os resíduos não sólidos, por exemplo, conforme vamos vendo, os resíduos fluviais, através das grandes quantidades de chuva, ou, entre outros que vão acontecendo, vai também se gerando resíduos fluviais, entre outros. Então, existem vários atores, e aqui não podemos listar todos, mas não devemos esquecer os atores naturais. Os principais, no teu ponto de vista. Sim. Os atores naturais, o ator natural, os urbanos, que são as pessoas, normalmente, aqui no nosso cotidiano, e depois tem os elementos, a produção industrial, né? Tanto a indústria transformadora, como a indústria primária e a de serviço. A transformadora primária são os recursos como a agricultura, portanto, as atividades minerais, de exploração minerais, petróleo, entre outros, e a secundária, que é a transformadora, né? Vão transformando matérias-primas para bens de uso e vão criando resíduos, e a de serviço, tal como hospitais, restauração, entre outros, também são atores de produção de lixo. Ok. Obrigado. Zailam, já está melhor? Consegue nos ouvir agora? Sim, consigo ouvir agora. Super. Eu vou passar a palavra a ti, para que tu te apresentes, assim, muito rapidamente. Os outros já tiveram a oportunidade de fazer. Tenha a palavra, Zailam, por favor. Tá bem. Daqui é a Zailamo Kiendelo Kayombo, né? Sou formada em Engenharia do Ambiente, no entanto sou engenheira do ambiente. Leciono no Politécnico do Lubito, cá em Angola, e também leciono na Católica. Ok. E nós estamos aqui a falar sobre as classificações, sobre a produção em si. E o Zeferino acabou de falar aqui um pouco sobre os atores que estão diretamente ou indiretamente ligados à produção do lixo, e que leva-nos a questionar agora sobre essa gestão. Eu gostaria que, Zailamo, que nos falasses um pouco sobre como é feita essa gestão do lixo em Angola e quem são esses atores, essas pessoas que estão ligadas, esses atores que estão diretamente ligadas à gestão do lixo em Angola. Exato. Ok. Prontos, antes de mais, tenho que dizer que resíduos, não é? Antes de falarmos sobre a gestão de resíduos, porque nós temos aqui o nosso decreto a nível nacional, que é o decreto 190/12 de 24 de agosto, que é o decreto que rege a situação dos resíduos, não é? Prontos, então, resíduos é um conjunto de detritos gerados em decorrência das atividades antrópicas que são originados dos domicílios, das atividades industriais, comerciais, das atividades, não é? De serviços públicos, não é? E também de terminais ferroviários, portos, aeroportos, não é? Prontos. Então, gestão de resíduos sólidos, no caso, de acordo ao nosso decreto, é o conjunto de procedimentos viáveis e suáveis, não é? Vistas a dar uma reutilização nos resíduos, etapas básicas, temos a fase da separação, não é? Estou? Estamos a ouvir, com alguns pontos, mas dá para ouvir. Conseguem me ouvir? Sim. Estou? Zailam, estamos a ouvir. Sim, sim. Ok, sim. Então, no processo de gestão, estamos com algum problema.
em termos de conexão. Zailam, se puderes desligar a câmera e deixar somente o som. Bom, vamos voltar para a Zailam um pouco mais tarde. A Zailam estava a falar das formas da gestão dos resíduos em Angola. Não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar. Ioane, o que é que tem a dizer quanto à gestão dos resíduos em Angola? Quem são esses atores? Como gerem? Gerem bem? A gestão é feita? De que maneira é feita a gestão do lixo em Angola? Porque vê-se hoje a situação em que estamos. Então, nota-se aí que há claramente um déficit em termos de gestão. Claro, a gestão é péssima. É péssima. É por isso péssima. É por isso que nós estamos a ver tantas mortes, tantas doenças que as pessoas vão adquirindo por causa do lixo. E isso é um assunto até que já devia ser ultrapassado em pleno século XXI. Então, as pessoas que estão a gerir isso deviam ver as políticas certas. Porque nós praticamente nós estamos quais são essas políticas, então? Há várias formas. Por exemplo, se uma das políticas é a coleta seletiva. Coleta seletiva. Ok. Isso é eu vejo. Tens os aterros sanitários com todos os parâmetros que se usa para poder decompor o lixo. Tem também os incineradores. Incineradores. Não revela ainda tudo. Cleida, concorda? A partir de que momento é que essa gestão falhou? Onde é que está a falha na gestão dos resíduos? Por que essa gestão é mal feita? Ajuda-nos a compreender. Não estamos a ouvir. Está cortado. Como é que eu queria, para poder explicar e também passear, para aumentar no que o Ioana acabou de explicar, que teve uma falha, né, na política, na forma de como as coisas foram feitas, porque o lixo, como eu falei no princípio, quando fez a questão entre recurso e problema, eu acho que o lixo hoje, para um país como o nosso, que tem muitos recursos, eu olho o lixo como um recurso. Eu vejo o lixo hoje em Angola como petróleo, por exemplo. Ok. E sim, eu olho desta forma, porque quando eu tive essa oportunidade de trabalhar numa empresa que fazia a gestão do lixo em França, e eu vi o quanto o lixo dava como dinheiro, quanto o lixo deu. Nós éramos quase 200 pessoas que trabalhávamos naquela empresa. Então, olhando hoje a nossa sociedade cá em Angola, muita gente que não tem trabalho, muita gente que necessita, né, de ter um trabalho digno, e o lixo bem organizado, você pode considerar aquilo como um trabalho digno. Então, eu acho que o que o Ioane falou é que falhou de cima. Acho que a parte, o governo, o nosso governo é que tinha que nos ajudar a entender, porque estamos a falar de educação, porque por mais que os meus pais, por mais que os meus tios me ensinarem a fazer a separação do lixo em casa, por mais que eles me ensinem tudo o que tenho que fazer, e quando eu ir para a rua com os amigos, eu tentar aplicar as mesmas coisas que eu aprendi em casa, por vezes nós não temos aquela recepção boa. Então, isso é uma educação que tinha que ser feita desde a escola, desde que as pessoas foram para a escola, porque hoje, isso que nós temos, o lixo, eu hoje saí, e como eu sabia que eu ia ter essa reunião com vocês, eu contei quantos montes de lixo encontraste. Eu até quis tirar fotografia, e eu nem fui tão distante. Não precisa, temos uma ideia, a gente tem uma ideia, temos uma ideia do quanto é, de como é a situação atual. Emanuel. Só para acrescentar um bocadinho o que a Cleida disse, que o lixo gera riqueza, o lixo gera emprego, tá vendo? E isso é uma mais-valia para um país se souber aproveitar o lixo, porque nós consumimos muito lixo, nós se souber aproveitar o lixo que nós consumimos, vamos criar oportunidades para muita gente. É só uma questão de aproveitamento.
É isso. Exatamente. Emanuel, será, Tô. será que o ciclo de vida tem, há uma relação entre essa falha na gestão dos resíduos com o que é o ciclo de vida do lixo? Será que tem a ver? Fala-nos um pouco sobre o ciclo de vida do lixo e a sua relação com o que acabamos de dizer, com a gestão dos resíduos. Obrigado. Eu gostaria de começar por dizer o seguinte: onde é que se falhou, né? Olhando para o ciclo de vida do lixo, dos resíduos, ou não dos resíduos. Quer dizer, nós falamos do ciclo de vida do resíduo e não é assim que devia ser dito. O ciclo de vida dos materiais ou dos itens, né? Ou dos produtos que usamos. O lixo, o ciclo de vida do lixo, quer dizer, quando se tornou lixo, é o fim do ciclo de vida de um produto. É o fim do ciclo de vida de um produto, exatamente. Que acaba sendo disposto. Agora, então, isso varia de acordo com o tipo de material ou de matéria-prima que se usa na produção, portanto, do referido produto. Então, as variedades são enormes. Tem os que nós conhecemos que mais tempo demoram para a degradação, e muito mais são o plástico, entre outros, vidro, materiais feitos com estes tipos de matérias, ou produtos feitos com estes tipos de matérias. Mas olhar para onde se falhou é o seguinte: é que por muito tempo nós, em Angola, acreditamos que a solução da resolução do problema do lixo encontra-se em dar um contrato a uma empresa gestora de lixo. Esse tipo de crença que acabou por, portanto, constituir-se um problema para Angola. Houve agora uma espécie uma espécie, não vou dizer um concurso público, mas seleção. Algumas empresas foram selecionadas para fazer a gestão dos resíduos. Acho que umas 6 empresas, segundo as informações recentes que eu obtive. Então, só para dizer sobre isso aqui, por muito tempo nós acreditamos que a solução da gestão do resíduo encontra-se em dar um contrato a uma empresa gestora de resíduo. Não tem nada contra a isso, porque em todos os países do mundo existem empresas que são contratadas para darem esse tipo, para gerirem esse tipo de operações. Mas nós devemos entender que, por exemplo, se formos fazer uma análise naquilo que é a produção de lixo em Angola, e em muitos países também é o mesmo comportamento, nós vamos ver que Luanda é um outlier, né? É um elemento. Estamos a construir um gráfico, vamos ver que Luanda está extremamente acima do normal em todas as outras províncias. Isso se deve àquilo que é o desenvolvimento demográfico que ocorreu por volta do período de guerra, depois guerra, a imigração das pessoas e tantas outras coisas, e a concentração de indústrias desta capital, não é isso? Então, mas podemos ver que o problema constituído em que, conforme Luanda foi crescendo, ou as províncias vão crescendo, não houve uma organização urbana para, por exemplo, na questão de infraestruturas básicas. Porque até hoje também não é só Luanda, a única cidade suja, é quase todo o país. Todo o país, sim. Então, conforme as cidades foram crescendo, não se criou as condições básicas para a gestão do resíduo, porque, vamos ver, por exemplo, Luanda tem apenas, daquilo que é o conhecimento, com investimento público, tem apenas um aterro sanitário organizado, que é o dos Molencos. Né? Encontra-se em Viana, né? Lá nos fundos de Viana. Quer dizer que qualquer empresa que for contratada para a recolha de resíduos em Luanda ou para dar tratamento a isso, tem que tirar o lixo. O lixo que vem, por exemplo, de uma zona tal como os Ramiros, tem que ser transportado dos Ramiros até nos campos de Viana. Isso então, leva-nos a falar sobre outros métodos de tratamento do lixo, e um deles, o Ioan começou por falar há pouco tempo, que é a incineração. Sim, não é? Quer dizer, a incineração, para os que estão lá em casa, é um processo é um processo que consiste em eliminar os resíduos utilizando temperaturas altas, por meio de temperaturas altas. Acho que, se a memória não me falha, entre 900 a 1200 graus Celsius. É isso, Ioan? Sim, exatamente, muito bem. O que acha desse processo? Será que porque alguns países consideram como um método obsoleto? Será que ainda pratica-se a incineração em Angola? Existem centros de incineração em Angola, Ioan? Eu não conheço, por acaso não conheço. E o processo de incineração, isso ajuda principalmente nos tipos de lixo que nós falamos. Por exemplo, o lixo hospitalar, o lixo industrial, tudo isso.
esses tipos de lixo têm bactérias patogênicas e tudo isso. Então, a incineração, você elevando, metendo esse lixo a 900 graus, você praticamente vai queimando essas bactérias, vai matando. E também a incineração também vai diminuir a quantidade de lixo que depois... A ser aterrado. Sim, que depois a cinza ou os pequenos restos que vai sobrar, isso vai num aterro sanitário. Essa é uma das grandes vantagens. É também uma vantagem da incineração, que não é a única, porque a incineração também é como uma faca de dois gumes, né? Se for feita assim, de maneira não normalizada, é bastante poluente, porque vai lá, produz emissões de dióxido de carbono que não é tão benéfico assim. Mas, do outro lado, também é benéfico porque desse processo resulta a produção de energia térmica que pode ser transformada em energia elétrica. Então, vimos aí também uma vantagem, não é? Cleida, concorda com esse método? Acha que o método devia se praticar mais ou... Não praticando mais, porque hoje nós estamos em 2021 e existem tantos métodos para poder fazer o tratamento, a separação, a reciclagem do lixo. A incineração, como falou, Ioane, as duas ideias são, como é que eu posso explicar? Isso também depende de como vamos categorizar o risco e consoante o lixo e o risco que ele vai levar para a sociedade. Ele falou do risco hospitalar por causa das bactérias. Eu vou tocar num tipo de lixo que nós cá em Angola talvez não temos tanto, mas tem muito em França, que é o risco nuclear. O risco nuclear, esse é um risco que em França normalmente, onde eles têm esse problema e eles continuam sempre a enterrar. Eles enterram esse lixo, por exemplo. Mas é um lixo que pode mais tarde criar também situações ou problemas para a saúde, como os cânceres e outras coisas. Nós fazendo incineração, como se falou, é a mesma coisa. Vamos reduzir a quantidade de doenças, as bactérias, isso tudo. Mas são coisas que, por exemplo, eu acho que até se tivesse aqui a colega que não conseguiu entrar, que é na parte do ambiente, podia mais nos esclarecer, mas tudo que tem vamos voltar a falar com ela daqui a pouco. Mas tudo que tem um impacto para a saúde humana, antes de tomar a decisão, deve ser bem organizado. Pegando no lixo, tem que ser um projeto bem organizado. E como disse o Emanuel, não simplesmente priorizar empresas, fazer verdadeiramente um projeto de gestão. Um projeto de gestão... Posso? Então, é a Zailam? Não. Posso? Então, Emanuel, Ioane. Perdão, Ioane. Sim. Assim sendo, que métodos de tratamento de lixo são eficazes? Quais são os métodos que Angola devia optar? Esses métodos? Sim. Um dos métodos para resolvermos isso são os aterros sanitários. Os aterros, do teu ponto de vista, é um método ideal. Os aterros sanitários, tu quando vais, se seguir todos os parâmetros, tu não vais contaminar o solo, não vais contaminar as águas, os rios, nada disso, porque normalmente o que nós levamos para o aterro são lixos que vão se decompondo depois de vários anos e não vão poluir o meio ambiente. Então, os incineradores ajudam nesse processo. Por exemplo, se tu tens compostos sólidos e tudo isso, ou os patogênicos, que é o lixo hospitalar principalmente, tu vais queimar aquilo e depois de ter o resto, como eu já disse, vais levar aquilo no aterro, tudo muito bem acompanhado, e aquilo com a decomposição disso durante muitos anos. Porque aquilo aquilo vai, tipo, como eu posso dizer, vai criando o gás metano, que é o biogás. Esse biogás pode ser útil, por exemplo, falou-se dos aterros sanitários dos molevos. A população que vive ao redor, se ela não tem energia, nós podemos muito bem aproveitar. Por exemplo,
essa energia, a energia do biogás e meter energia praticamente à zona, essa população que vive próximo desse aterro. Então, é um método que parece ser bem interessante. Emanuel, acha que outros métodos também deviam ser utilizados ou os aterros basta, é suficiente? Quer dizer, eu por mim ter que dizer que tipo de método a se usar para se resolver o problema de resíduos em Luanda ou em Angola, assim, de pé para a mão, fica complicado, porque é preciso sabermos classificar, tal conforme se começou com a classificação dos resíduos, né? Classificarmos os resíduos e, de acordo à classificação dos resíduos, saberemos que tipo de processos entram no contexto angolano, porque portanto, o tipo de lixo que se produz em Luanda ou em Angola, né, nessa altura, pode ser ou é muito diferente do tipo de lixo que se produz em qualquer outro país do mundo, porque as coisas que nós consumimos no cotidiano não são as mesmas. Os nossos hábitos ou podem ser as mesmas, mas em quantidades muito diferentes, porque será nós consumimos mais de um e menos do outro em relação aos outros países. E nesses aspectos, é preciso contextualizar esse tipo de solução. Os aterros são inevitáveis, tal conforme o Ian disse, os aterros são inevitáveis, mas tal conforme eu ia dizendo, não é só termos aterros, é preciso a localização estratégica dos aterros. Né? Termos um aterro nos molevos lá, nos crombos de Viana, quando temos lixo, por exemplo... Cazenga, até Cazenga está próximo. Cazenga está próximo, estamos falando lá dos Ramiros, né? Ou muito mais lá quase na Barra do Kwanza e muito mais. Quer dizer, nem que darmos contrato a uma empresa, fica muito custoso a gestão em termos logísticos, percebes? Então, precisamos... Então, a ideia é haver mais pontos, mais centros de tratamentos. Temos que ter, primeiro, a localização estratégica de aterros sanitários e depois a localização estratégica de centros de processamento e transferência de resíduos. Os centros de processamento e transferência é um sítio onde o lixo fica temporariamente por há pouco tempo, porque é ali onde acontece a separação. O lixo que vai ao aterro é um lixo já provavelmente que não será mesmo aproveitado, vai para o aterro porque deve ser usado para o aterro. Aquele lixo que deve ser reaproveitado já no centro de tratamento e distribuição de lixo é distribuído de acordo com o seu uso. Aquele que deve ser reaproveitado vai ser reaproveitado. E porque até, só para terminar, corre-se o risco da contaminação do próprio lixo. O lixo depois de chegar no aterro, se calhar o processo de recuperação já não é possível. Porque só para dar um exemplo, ao comprarmos a pizza e colocarmos, por exemplo, naquelas caixas onde a pizza vem, a caixa que é um lixo que depois deve ser recuperado, é contaminada com o óleo da pizza. E os processos de recuperação daquele papel da caixa fica muito mais custoso se ele não fosse contaminado. Imagina misturar todo tipo de lixo num só sítio, levar para o aterro e depois querermos recuperar os lixos. Não é possível. Então, acho que é necessário os aterros, mas é preciso sabermos que as soluções estratégicas. Sim, claro. Talvez, Cleida, talvez seja isso, a falta de estratégias, que causam um excesso de resíduos sólidos no país. O que no teu ponto de vista está na causa? Eu acho que o que o Emanuel falou agora é muito, muito importante e que eu também falei precedente de um projeto global, que eu acho que isso é algo que nós temos que mentalizar todos e mesmo todas as pessoas que estão a nos ouvir aqui, porque são pessoas que podem um dia estar a fazer contratos e estar a fazer esse tipo de coisas. Então, nós temos que ter uma visão mais ampla. O país é mesmo nosso. Nós estamos a fazer concursos públicos, são empresas estrangeiras que vão gerir o nosso lixo. Então, deve ter um contrato que vai cobrir tudo. O Manuel falou algo muito importante, centros de processamento. Por isso é que existe a compactagem. Separa-se, tem que ter um centro. Em Luanda tem que ter um sítio onde se concentra tudo. Nós concentramos as coisas, separamos, compactamos. Aquilo que vai ali, tem que ser tudo organizado. Por que Angola está assim com lixo em todo o sítio? Mas não é isso. Sítio mas não é isso que fazem as empresas gestadoras de resíduos. Senão, o que é que essas empresas fazem? Joane, Cleida, o que essas empresas fazem? Eu posso dar um exemplo. Tipo,
é o seguinte, uma empresa, eles vão ter um perímetro para agir, que eu notei cá em Angola desde que eu estou cá há um ano. Eles têm um perímetro, porque eu me lembro quando começou esse problema do lixo cá em Angola, na área onde eu vivia não tinha lixo, tiravam sempre o lixo, mas no centro da cidade tinha sempre lixo. Agora, a empresa que estava nessa área agora optou de não tirar o lixo, mas a partir de... Olha, são coisas que tu não entendes. O concurso público é gerido para uma localidade. Eles não estão num perímetro global que diz eu vou gerir o lixo de Luanda, de todos os bairros, de todos os sítios. De nada serve tirar o lixo da Marginal e deixar o lixo no Samizanga, porque o do Samizanga vai na Marginal e vai deixar lá lixo. Então é essa coisa que nós temos que saber entender. Passando já agora também no que diz respeito aos impactos, não é? E eu vou voltar a colocar a questão que eu coloquei no princípio. Será que agora já estamos todos de acordo? Lixo, recurso ou problema? Tem que perguntar ao Emanuel, porque ele estava com o problema. Nós estávamos agora, eu recurso ou problema? Acho que eu por um pouco respondi essa questão, porque eu deixo a dizer o seguinte... conforme eu disse, é problema. O lixo é um problema. É problema. Ok. É problema. Tá bem, vamos voltar, vamos desenvolver ainda mais e vamos voltar a ver isso no final. A Cleida falou sobre, até um certo ponto falou também sobre a deficiência na remoção do lixo. A que se deve, Ioana? Acho que a Cláudia também disse. Muitas dessas empresas, elas trabalham por perímetros ou localidade. Por exemplo, Luanda tinha, antes de terminar esse contrato, tinha 6 empresas que geriam todo o lixo na cidade de Luanda. E essas empresas recolhiam apenas 60% do lixo de Luanda, 60%. Quer dizer, não é todo o lixo da cidade. E também essas empresas, muitas delas também não são... Sabendo que Luanda, só a título de informação, Luanda é uma das cidades que mais produz lixo no país. Só Luanda produz cerca de mil toneladas, né? 6 mil toneladas. 6 mil, quase 7 mil toneladas dia. Por dia, isso, não estou a falar por dia. Mais de 6 mil toneladas por dia. Então, 6 empresas é muito pouco. E essas empresas também não são... O problema é que essas empresas também não são fiscalizadas também. Por exemplo, muitas dessas empresas não têm horários fixos de recolha de lixo. Tiram lixo hoje tiraram lixo, em vez de tirar o lixo no dia seguinte, não, uma semana depois é que está a vir recolher de novo o lixo. Quer dizer, engajamento. Falta engajamento. Sim. Implicação. Tirar grandes montes de lixo, sem tratamento nenhum, isso cria ratos, baratas, tanta coisa, tanta doença para a nossa população. Então, essas empresas também devem ser muito bem fiscalizadas, cumprir os horários, e também essas empresas também devem ter contentores suficientes, porque um dos problemas também de Luanda, de Angola, não há contentor. É uma pena que a Zangamo não está, porque tem um ponto aqui que ela iria nos esclarecer aqui. E voltando ainda em termos de números, né? Também aproveito aqui informar que segundo o site Valor Econômico CAO, eu disse aqui que Luanda produz mais de 1.000 toneladas por dia, e para dizer também que a nível nacional são números monstruosos, né? Nós produzimos um total de 3,5 milhões de toneladas de lixo por ano, o que me leva a pensar no impacto ambiental e até mesmo de saúde pública que isso pode causar ao país. Claro. Emanuel, quais impactos, do que é que nós devemos mais temer? Quais são os impactos ambientais e até de saúde pública que isso pode causar? Porque 3,5 milhões de toneladas de lixo por ano é muito. Quer dizer, esse número, não sei, quando dizemos que é muito, devemos saber com que estamos a comparar, porque os países mais industrializados produzem quantidades exorbitantes de resíduos. Muito mais. Esse número... Tem aí uma ideia assim, vaga, aproximada de um país que produz mais do que isso?
não posso aqui dizer os números em concreto, mas, Ok. por exemplo, vamos dizer, a Nigéria é um dos grandes produtores de resíduos de África, tendo em conta que... Porque nós Sim. estamos na posição 14 em termos de país que mais produz lixos. Só em África estamos na posição 14. Sim, em África, mas estamos a dizer o quê? Estamos a dizer, em África, nós estamos a ser comparados com países que têm população provavelmente 6 milhões de habitantes. Nós vamos olhar para países como Gabão, né, e tantos outros, né, e países muito menos, quer dizer, que em termos de indústria quase não produzem nada, né? A Angola tem uma população de mais de 30 milhões de habitantes e não é uma das pequenas em termos de habitação, de número de pessoas a nível da África. Quer dizer, estes números não são tão maiores assim quando comparando com os grandes produtores. Quer dizer, são números que nós conseguiríamos gerir, não é uma quantidade de lixo não possível de se gerir, só não temos condições para gerir. Então, para gerir. Emanuel, eu vou aproveitar só agora que a Zailamo voltou e acho que a conexão dela está melhor. Zailamo, consegue nos ouvir? Sim, vou aproveitar a tua presença. Sim, consigo ouvir agora. Para nos falar um pouco sobre os impactos ambientais e até de saúde pública que essa enorme quantidade de lixo e calha bem, porque lecionas na Universidade Católica e esses valores, esse estudo que o CIT Valor Econômico divulgou, baseou-se em estudos recentes da Universidade Católica. Então, quais são esses impactos que essa quantidade enorme de lixo que existe no país pode causar ou tem? Bem, conseguem me ouvir bem agora? Perfeitamente. Conseguem? Ok, pronto. Então, dizer que entre os diversos problemas ambientais, não é, existentes, no caso em Angola, a gestão dos resíduos sólidos urbanos tem se tornado um dos maiores desafios da atualidade, porque o crescimento acelerado da população procura a produção de bens e serviços, e à medida que esses bens e serviços são produzidos e consumidos, geram cada vez mais resíduos, os quais, quer dizer, esses resíduos, se forem depositados de forma inadequada ao meio ambiente, trazem significativos impactos, não é? E isso pode se repercutir à saúde pública. Os impactos que advêm da deposição inadequada dos resíduos vão desde os impactos ambientais, principalmente aqueles que estão relacionados aos resíduos orgânicos. Estamos a ouvir mal. Não é? Já da proveniência do biogás. Então, os orgânicos, durante o processo de produção, eles podem derramar. Estão a ouvir mal? Sim, estamos a ouvir mal. Mas deu para perceber o básico da mensagem que nos querias transmitir. Eu vou voltar. Zailamo, já vamos voltar a ti dentro de alguns minutos. Cleida, está presente? Sim, estou aqui. Mas existe uma legislação ambiental ou normas de tratamento do lixo? Eu sei que, pelo menos nos países na União Europeia, existe. Será que nós, lá em África, respeita-se mesmo essa legislação, essas normas de tratamento do lixo? Tem, como é que eu posso te explicar? Como a colega que saiu há pouco, a Zaidane, estava a explicar, ela deu um decreto, que é um decreto que utiliza-se para tudo o que é ambiental, e hoje a parte ambiental, ao meu ponto de vista, é muito aplicada hoje em dia em Angola para as empresas. As empresas são fiscalizadas nesse sentido. As empresas? Sim.
são fiscalizadas nesse sentido, têm que respeitar a separação do lixo, têm que respeitar a poluição, tudo que engloba o ambiente. Neste lado, eu sei que as empresas são fiscalizadas, mas onde eu acho que tem um bocado de disparidade, é que eu digo que a falta de um controle até o fim de vida, né, desse lixo, é que perde, porque uma empresa que fez a separação do lixo, para quando a pessoa que vem pegar mistura tudo, não fizemos nada. Porque onde ele vai levar, foi que o Emanuel explicou, o sítio onde se leva o lixo é um só, é a Viana, e lá mistura-se tudo. Então, quer dizer que nós estamos a sensibilizar pessoas a separar, mas quando ela sai da empresa, é um bocado contraditório. Tem regras, mas não se aplica a 100%. Ok. Ioan, mas também esse é um problema que não basta só as empresas respeitarem as normas e a legislação, ou basta, sei lá, as indústrias, que até não são muitas no país, respeitarem, que o problema vai ser resolvido. Ioan? Não, isso depende não só das empresas, também depende muito de nós, né? E, claro, os setores, tipo as indústrias, elas têm muito mais, no que eu saiba, as indústrias, elas tratam o seu lixo antes de, por exemplo, eu trabalho numa petroquímica, na petroquímica, nós somos responsáveis de tratar os nossos efluentes antes de ser despejado para azeitar, tá a ver? Nós tratamos o nosso lixo, ou esse lixo químico, como estamos a dizer. E agora, eu não sei, né? Não sei. Muitas das empresas, às vezes, não têm esse cuidado. Por exemplo, em Cabinda, por exemplo, nós temos aí as petrolíferas a explorar o petróleo e tudo isso. Praticamente já não se faz a pesca em Cabinda. A vida marinha praticamente foi morta, praticamente. Por quê? Porque muitas dessas empresas não tratam os seus resíduos químicos, tudo é despejado para o mar. Então, todos nós temos também, que ter... Mas também será que vale a pena apenas vamos até falar em empurrar ou dar toda a responsabilidade às empresas? Porque atacar-se ao lixo começa antes pela prevenção. Claro, né? Claro, mas se atacar-se começa antes como... Você se está da industrialização... Diz prevenção a nível industrial e prevenção... Vamos falar a nível da produção, vai na produção urbana, em casa, nas escolas e por aí fora. Emanuel. Sim, achas que a educação, a sensibilização tem um rol importante naquilo que é o estado atual do país hoje em termos de produção de lixo? Produz-se muito lixo e a maior parte desse lixo, vou até falar maior parte, uma boa parte desse lixo não são só produzidos por empresas. Eu quero dizer o seguinte também, aquilo que acho que a Cleide falou por aí. Devemos perceber alguma coisa. A educação, de qualquer modo, joga um papel muito importante, mas devemos criar programas educativos que sejam bem desenhados para realmente terem um impacto na mentalidade da pessoa. Estes programas educativos não é apenas qualquer publicidade na televisão e coisas assim. São programas criados por psicólogos, né? Porque tem que ter um impacto psicológico na pessoa, capaz de realmente mudar a mentalidade da pessoa, como é que a pessoa vê. Não é isso? Porque, por exemplo, tratamento de lixo não é tão barato assim como se acredita, né? E não é tão simples assim, percebes? Então é preciso mas também ganha-se com esse tratamento. Não é só... É um investimento com retorno. Com retorno... A Cleida falou no princípio de como... dos ganhos que um bom tratamento do lixo pode trazer, economicamente falando. Devemos saber alguma coisa que é muito importante. Na maior parte dos lixos, o processo de reciclagem são muito custosos, muito elevados para se reciclar muitos tipos de lixo. Por isso que você encontra a Alemanha consegue apenas reciclar 65% do seu lixo, que é um dos países que tem maior programa de reciclagem.
percebes? E a África do Sul recicla apenas 10% do seu lixo no seu todo. E se formos a ver, eu estive a trabalhar com uma empresa que faz reciclagem de lixo. O processo de reciclagem muitas das vezes não é economicamente justificável, porque ele é custoso demais e traz consigo a degradação da matéria-prima que deve se oferecer ao consumidor, né? Se tivermos a reciclar, por exemplo, a roupa, por exemplo, uma roupa que foi desfeita e vai para o processo de reciclagem, a viscosidade do tecido reduz cada vez que se recicla esse mesmo tecido. E o usuário não está interessado nesse tipo de matéria, mas o problema de reciclagem, nós não devemos olhar isso apenas como uma oportunidade de negócio, de fazer dinheiro, de criação de emprego. Cria-se muito emprego na base, mas devemos olhar como um problema de responsabilidade da saúde pública e também de responsabilidade com as gerações futuras. As grandes empresas como a Coca-Cola, as petrolíferas, investem nisso não porque realmente querem, porque existem leis que regulam esse tipo de ambiente, elas devem recuperar e reciclar o seu lixo pela consciência que têm com as gerações futuras que poderão viver depois de nós. Mas economicamente muitas das vezes não se justifica. Nós daqui a uns 4 minutos, Emma, 19 horas, vamos fazer uma pausa para priorizar a pergunta. Sim. Eu queria só contribuir para finalizar com o que o Emmanuel falou. Quando ele diz que por vezes, em termos econômicos, né, neste lado, se for, como é que eu posso dizer, estou de acordo e não estou a 100% com tudo o que disse, porque se nós estamos a pensar na geração futura, nós temos que, por mais que não vai ser, economicamente não vamos ganhar, deu o exemplo da roupa, não vamos ganhar, mas temos que continuar a fazer, porque é o que dizem, por exemplo, as pessoas que foram lutando para ter uma independência, foram lutando, morreram e hoje nós estamos livres. Então, se nós metemos na cabeça que não, isso economicamente não nos dá dinheiro hoje, é para nós de hoje. Mas se nós pensamos para aquelas pessoas que estão a vir e começamos a educar os de hoje, os da manhã vão bem organizar o país. Então, eu acho que quando falou da roupa, pode-se dar o caso, quando se recicla a roupa, o que eu aprendi, não pode-se fazer a mesma roupa que se sai desse material. Tu fazes um material mais leve. Exemplo tipo, as pessoas que estão em França, isso vê-se muito na loja H&M. Um produto que foi para a reciclagem, fazem uma blusa muito mais fina, porque quando foi reciclado ele perdeu aquela qualidade. Então, é nesse sentido, é um estudo que se faz. A reciclagem, nós temos que... Eu não vou perder o meu foco como um recurso, porque eu acho que nós podemos tirar muita coisa. Daqui a pouco vamos fazer uma pausa, Cleida, para priorizarmos perguntas dos internautas. Vai, continua, termina o teu raciocínio e depois vamos fazer a pausa. Sim, era simplesmente para poder julgar um bocado com o que o Emmanuel disse, que sim, eu estou de acordo com algumas coisas, mas nós temos que priorizar a 100%. Falou da educação, falou-se de prevenção, por isso é que tem que se ter um projeto bem elaborado, não apenas um concurso público, não apenas uma simples publicidade na televisão, depois do telejornal, não, uma campanha que tem que ser global, para todo mundo. Ioane, em um minuto, como podemos diminuir o fluxo de lixo existente nas cidades do país, no país em geral? Eu acho a coleta seletiva seria a melhor forma. Coleta seletiva. É uma forma eficaz e também facilita também mesmo a recolha depois do lixo, porque tendo a coleta seletiva, as pessoas sabem onde sabem depositar o vidro, depositar o lixo orgânico, ou depositar o papel, o plástico. Eu acho que isso facilita e muito a quantidade de lixo reduzir a quantidade de lixo que temos em Luanda ou no nosso país, porque se nós fazendo a coleta seletiva, também as pessoas também vão começar a ganhar o hábito também, as pessoas vão começar a ganhar a cultura de fazer já de casa e ter que não se pode misturar o lixo. E isso... No entanto, a coleta seletiva é uma das formas. Sim, claro.
Nós temos várias perguntas, há muita gente a colocar estas perguntas. Eu não sei o que vocês preferem, se fizemos uma pausazinha e respondemos as perguntas ou continuamos e no final deixamos aí uns minutos para respondermos as perguntas de uma só vez. Não, podemos. Por mim, podemos continuar, tendo em conta que vocês estão motivados. Eu acho que o melhor seria responder, porque nós temos muitas perguntas. Tem muita gente a perguntar. Seria interessante responder, senão vamos respondermos, interagirmos. Sim, podemos esclarecer. Ok, eu vou começar pela primeira. Muitas perguntas mesmo. Bom, enquanto eu vou aqui selecionando as perguntas, eu vi até o Emanuel já falou-nos um pouquinho sobre isso. Acho que é um ponto que ele adora falar sobre isso, o Emanuel. Emanuel, por onde começar a investir para solucionar? Que também é uma questão de investimento também. Estamos a falar de medidas, e de resolução do problema. Por onde o governo devia começar a investir para solucionar esse problema? Okay. Em soluções sustentáveis, não? Será que soluções sustentáveis são uma saída para esse problema ou nem por isso? Eu acho que a solução sustentável é a única saída. Está-se a falar aqui de projetos globais. Devemos investir num programa de pesquisa para contextualizarmos o problema do lixo de Angola, para criarmos soluções sustentáveis para se resolver o problema. Eu quero dizer o seguinte: para resolvermos este problema, nós temos culpados as empresas de recolha, pelo meu entender, temos os culpados à toa, né? Ou de maneira injusta. Porque o problema está nós precisamos reurbanizar as nossas cidades. As nossas cidades não foram construídas com condições mínimas para facilitarem o processo de recolha, tratamento de lixo. Não é tarefa da empresa de recolha construir um centro de processamento e distribuição de lixo, porque amanhã ele pode perder o contrato. Não concordo com amanhã ele pode perder o contrato. Deixa só eu terminar e vamos amanhã ele pode perder o contrato e a outra empresa vem. O programa para se criar, quando se constrói cidades urbanas, né, ao desenhar a cidade urbana, desenha-se, os arquitetos têm que encontrar sítios públicos, localização estratégica para esse tipo de coisa. Para esse tipo de problemas. Para esse tipo de coisa, porque vamos supor se... Deixa-me só terminar. Vamos supor se nós construímos essa cidade sem termos em consideração isso, e amanhã contratamos uma empresa para vir localizar estrategicamente um centro de tratamento, por exemplo. Não vai ser possível, porque ou vai encontrar uma localização onde tem que destruir uma casa já existente para construir lá a coisa, né? Ou se é para localizar o aterro sanitário, ele fica complicado, porque a cidade já está construída. E esses programas urbanos são construídos e aprovados pelo governo. Quando estava a se planear o Quilamba, né, já devia se ter em conta que vai-se ter o Quilamba, tem os bairros adjacentes ao Quilamba, precisamos de um centro de tratamento de lixo que consegue, por exemplo, albergar Quilamba, Talatona, lá como é que é, e outros bairros adjacentes. Para não ter problemas. Emanuel, como temos mais aí cerca de 25 minutos, então eu vou acelerar um pouquinho mais para que os outros tenham a oportunidade de participar também. Eu ouvi aí Ioane e Cleida dizerem que não estão de acordo. Não. Ioane, não está de acordo? Por quê? Não. O que o Zeferino falou, essas empresas recebem milhões para fazer o tratamento de lixo. Recebem milhões. Como é que vamos dizer que essas empresas não têm culpa nenhuma, não são culpadas? Claro que eles são culpados, eles recebem milhões para fazer o tratamento do lixo. É isso aí. Então, Cleida concorda que por receberem milhões... Eu não acabei... Não.
Espera, deixa o Ioana terminar a intervenção, depois vou explicar o meu ponto de vista. Tá bem, Ioana, seja breve. Elas não fazem o tratamento de lixo como deve ser, não fazem o acompanhamento, não fazem as recolhas nos horários certos, não tiram o lixo no seu perímetro no seu perímetro de responsabilidade, não fazem tanta coisa que deviam fazer. Então, eu não tenho como não falando que essas empresas não têm culpa ou não sabem de nada. Claro que elas são responsáveis. Elas são responsáveis por isso. Essa é a minha opinião acerca disso. Cleida, tem a palavra. Ok, eu vou ser um bocado breve. Consoante as empresas, eu vou me ligar um bocado à ideia do Ioane, porque quando se responde a um concurso público, a uma proposta, tu estás a responder e o governo te expõe o que é que ele te dá e tu dizes o que é que tu tens. Por exemplo, tu vais dizer, eu vou trazer isso, assim, vou organizar. Uma pessoa que tem por exemplo, que o Emmanuel explicou, do Quilamba, isso tudo. Uma empresa, quando tu vais fazer um concurso público, ganhaste o concurso público, se tu queres ajudar apresentar o teu projeto de poder desenvolver um centro de tratamento. Só que as empresas veem naquela, não, de toda forma eu ganhei o concurso público, vou recolher o lixo um dia ou outro, o governo não vai controlar e vou levar o dinheiro. É assim que funciona. Está mais preocupado em recolher. Mas quem dá o contrato é o governo. Quem deu o contrato é o governo, mas é o que eu digo sempre, se nós estamos à espera que o nosso governo abra os olhos para que as coisas melhorem, não será assim, tem que ser que pessoas que vêm de fora, que querem ajudar o país, que têm que se posicionar e estar na linha de frente e dizer, eu tenho esse projeto, eu quero avançar assim, eu quero que as coisas avancem assim. Só assim exatamente. Que nós vamos conseguir falando em valores, falando em milhões. Não sei se os projetos não foram apresentados, né? Falando em valores e falando em milhões, Emmanuel, não sei se vocês estão informados, mas eu tenho aqui uma nota até. Olha, o presidente da República disponibilizou 35 mil milhões de kwanzas para a limpeza de resíduos sólidos. Tendo em conta, por exemplo, que só em Luanda nós temos 4 dinheiro, que é muito dinheiro que vai no bolso de pessoas que não vão fazer nada. Então, Ioana, você acha que com esse dinheiro eles não têm culpa? Será essa uma medida, sei lá, será essa uma solução correta, uma solução... Esse dinheiro é um reforço que foi adicionado, porque nós já tinha a cota que era para a resolução do lixo, mas como essas empresas foram cortadas os contratos e não estavam recolhendo o lixo porque estavam reclamando, o Estado fez um reforço de 35 mil milhões de kwanzas para poder dar solução aos problemas do lixo. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Sabendo ainda que... Sabendo se não ir no bolso de alguém, claro, olha, vai ser espetacular, vai se resolver o problema do lixo, mas esse é o problema, se não ir no bolso de ninguém, porque esse dinheiro, se for pelo Emmanuel, sabe-se ainda mais que gasta-se cerca de 300 milhões de dólares todos os anos, todos os anos, somente com a problemática do lixo em Angola. Esses 300 milhões de dólares serve só mesmo para essa problemática. Sim, e ainda assim o país está na situação em que se encontra. Quem gasta esse dinheiro? As empresas ou o governo? É o governo. O governo gasta, como esse dinheiro é gerido, eu não sei. Mas, segundo quem é o responsável por desse valor, o governo ou a empresa? É o governo. O Estado angolano gasta todos os anos 300 milhões de dólares nessa problemática. Isso segundo a fonte segundo Claríssima Caputo. Quem deve fiscalizar as empresas se estão a cumprir com o programa, com o contrato assinado? Deve ser o governo, não é isso? Mas também não é isso que nós falamos no princípio, também é uma questão de engajamento. A Cleida até tinha dito um termo aí, é uma questão de engajamento, de responsabilidade, dedicação, aplicação, isso aí, responsabilidade, é tudo isso aí envolvido também. Sim. Porque, Emmanuel, desculpa,
Desculpa cortar-te, porque quando tu dizes, né, quem vai fiscalizar é o governo, quem vai não sei o que é o governo. Isso tudo não é só no lixo. O nosso país tem muitos outros problemas, por isso é que eu não quero levar o lixo como um problema. Para que as coisas funcionem, nós temos que parar de sempre passar por trás, sempre querer tirar alguma coisa das coisas. Temos que ser retos com o que estamos a fazer. Temos um contrato, vamos seguir. O problema é que é o governo que fiscaliza, mas o problema, o estrangeiro vai lhe propor um dinheiro embaixo do envelope, ele vai aceitar e não vai fiscalizar. É o governo, mas porque somos nós, os próprios angolanos, que não ajudamos esse país. Para os que nos estão a ouvir... eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu não estou a conseguir ver as perguntas que vocês estão a colocar, por isso eu não estou aqui a colocar, então vou continuar, talvez daqui a alguns minutos... Eu posso dar-te uma ajuda, eu consigo ver todas, posso ler e dizer, eu consigo ver todas. Ok, se puder até enviar-me bom, Só que são muitas, o que eu posso fazer é fazer uma pequena seleção. Exatamente. Enquanto vais fazendo essa seleção, eu gostaria de saber da parte do Yuan. Yuan, justifica-se esse contraste que existe entre o que se gasta e o que se vê como resultado? Não justifica. Gasta-se muito e não se resolve praticamente nada. Nós temos agora praticamente, estamos com 30 e tal anos e 20 e tal, mas desde que nós praticamente somos miúdos, até hoje ainda estamos a resolver o problema do lixo. Algo está mal. São mais estou agora com 33 anos. Emanuel. Algo está mal. Como é que o nosso problema do lixo até hoje ainda estamos nisso? Quer dizer que essas empresas, as empresas que recebem, que ganham nestes concursos públicos, não atuam como deve ser. Porque já são muitos milhões, todos os anos são milhões que o Estado injeta e ainda assim não se resolve. Por exemplo, estamos com o problema do lixo agora. Está a injetar milhões. Vamos ver o próximo ano, quando houver chuvas e tudo isso. Mesmos problemas. E nada mudou. Nós temos que tomar medidas e ver realmente as empresas que têm que trabalhar, serem fiscalizadas como deve ser, serem multadas quando não cumprem as coisas. Não é isso que aconteceu agora. As empresas acabaram os contratos, ficou assim. E depois outras empresas, o que fizeram? Recolheram os contentores, tiraram os contentores. Assim, Emanuel, não será uma falta, não será uma ausência de um plano governamental de gestão de resíduos eficaz e adequado? Não será isso? Será que não falta aí um plano de gestão que devia ser implementado? Ali está o problema, e nós queremos levar o problema ao contratado. Então, eu te contrato a primeira vez, você não dá boa resposta ao programa. Depois te contrato a segunda vez, né? Contrato a terceira vez, a quarta, e continuo a te contratar há mais de 20 anos a operares e os problemas, ou não tens cumprido com aquilo que deves fazer como seu trabalho dentro do contrato que fizemos. O problema não acaba ficando pelo contratado. Sim. Porque eu, como contratador, o Estado tem que ter um programa, né, bem organizado. Primeiro, eu falei um pouco das bases. As bases, primeiro, não estão criadas, né? Em termos de estruturas básicas, centros de tratamento, centros aterros sanitários. Traz a palavra a seguir. Sim. Segundo aparece o quê? É que o programa, como é que é? O plano de contratação ou os concursos públicos, como são geridos, provavelmente, tal como insinuaste no princípio, eu não sei como é que foi este programa atual, provavelmente não tem sido tão transparentes assim, ao ponto de se contratar a quem realmente tem a capacidade de responder. Agora, o empresário pode até ser corrupto e vir colocar dinheiro por baixo da mesa. É a responsabilidade das entidades governamentais não aceitarem que esse tipo de corrupção entre as instituições do Estado. Vamos contratar quem merece para fazer o trabalho. Agora, culparmos o contratado, né, porque alguém teve que beneficiar e depois lhe contratou, cara, estamos a dar o problema a quem realmente não é o problema. Vamos nos organizar como Estado, como instituições do Estado, como governo, para que os programas de contratação sejam limpos, sejam claros e ganhe quem realmente merece. E vamos criar estruturas básicas
para que facilite na logística e na gestão dos resíduos e assim avançamos. Culpamos o contratado, não estamos a resolver o problema. Obrigado. Cleida, acha que Nelson, também... já consegui recuperar algumas. Sim. Vamos já, só vamos aqui a mais 2, 3 pontos e depois vamos dar a palavra aos nossos ouvintes. Antes, porém, eu gostaria aqui que falássemos um pouco sobre de que maneira a gestão, porque no princípio, e acho que foi a Cleida assim que falou dos benefícios econômicos que uma boa gestão do lixo pode trazer. De que maneiras uma excelente gestão do lixo pode constituir uma base sustentável para a economia do país? Cleida, acho que foi tu, eu vou começar por ti. Como podemos tirar proveito dessa enorme quantidade de lixo que existe? Ok. A primeira coisa que podemos tirar proveito, foi o que eu já tinha dito na minha intervenção no princípio, é que pode ser uma fonte de trabalho, porque hoje temos muita gente que não tem trabalho. Não só pessoas que trabalham, não vamos ver só simplesmente aquelas pessoas que vão estar lá a fazer a triagem, mas podemos ter engenheiros ambientais que vão fazer a estratégia de como selecionar, de como criar esse projeto. Temos muito jovem hoje em Angola que se formou e que pode dar uma boa ajuda ao governo para poder fiscalizar tudo o que nós falamos durante esse debate. Então, eu acho que o lixo vai permitir, dar trabalho a muita gente, 2, deixar essa nossa cidade de Luanda, que é muito linda, e essa nossa Angola mais bonita do que ela já é, porque eu acho que sem lixo ela ia estar muito mais bonita. De 3, o que íamos ter é que íamos evitar muitas doenças como a malária, porque agora que está a chover, com a quantidade de lixo que nós temos, eu posso vos dizer que daqui para maio, abril, fim de abril, vamos começar a ter muitas malárias e muito paludismo, o mosquito que está a começar. Então, eu acho que o que eu acho que podemos tirar disso é só benefícios, porque eu acho que uma boa organização, uma boa triagem, tudo que nós fizemos como proposta, seja eu, seja o Emanuel, seja o Ioana, em termos de organização, isso tudo vai dar uma mais-valia na organização do país, e eu acho que as pessoas têm que simplesmente respeitar aquelas pessoas que estão na linha, continuem na linha, continuam fazendo as boas coisas que fazem para esse país, continuam a fazer a separação dos vossos lixos, continuam a respeitar a triagem, tudo que vocês sabem fazer, e não simplesmente continuar a ter aqueles maus hábitos que não é bom. E o que eu peço a todo mundo que está a nos ouvir é que sempre que vocês deitarem algo no chão, imagina que esse lixo está ao lado de ti na tua cama. É a única coisa. E falando até de medidas de resolução, eu não sei se foi no ano passado, há mais anos atrás, mas sei que o governo já criou medidas. Essa coisa de pagamento de taxas de lixo, sei que foi implementada já há algum tempo atrás. Eu não sei se isso é uma medida benéfica. O que é que vocês acham? Ioana, acha que que faz parte da solução? Isso fazer parte, até podia fazer tipo da solução, né? Ajudaria muito, né? Mas o problema é que essa taxa é tipo a taxa de circulação em Angola. Você paga uma taxa e não tem as condições que você nas condições que você merece. Por exemplo, a taxa de circulação paga-se, as pessoas não têm estrada em condições. A taxa do lixo paga-se e as pessoas não são recolhido o lixo a tempo inteiro. Por exemplo, no COSEB paga-se uma taxa de 2.500, quando acho que está incluído com o pacote de energia e tudo isso, né? Mas o governo não faz o tratamento desse lixo. Então uma pessoa está a pagar uma taxa e não tem a solução resolvida. Por exemplo... Vão desculpar por terem interrompido as vossas abordagens. O Fórum de Debate tem um programa a cumprir, né? E vela-se também pela interação do público.
Por isso, houve um problema técnico e fui obrigado mesmo a entrar e a participar da vossa conversa, porque merecemos aqui destacar algumas questões do interesse do público. Nós íamos já vendo essas perguntas. Eu sou o Íamos ver Veloso. essas perguntas. E daqui a 1h30 vamos terminar, então teremos que dar mesmo teremos que dar a oportunidade a vocês, né, pelas vossas abordagens, responder às questões do público. Eu vou fazer aqui alguns destaques de algumas perguntas que pude ficar interessantes, né, já selecionadas, que é para serem respondidas. Nós temos o Souza, que pergunta, no caso, deixa eu só fazer aqui o destaque das questões. Ele pede um certo esclarecimento sobre a diferença entre reciclar e reutilizar. Alguém dos convidados poderia responder essa questão? Sim, reciclar. Posso responder? Reciclar praticamente transformar o velho em novo, com as matérias, a partir das matérias-primas que se fez um determinado material. Quando esse material é consumido ou já foi utilizado, este material vai servir como matéria-prima para fazer um novo material, um novo equipamento. Por exemplo, o papel. Esse papel, por exemplo, papel branco, né? Depois de utilizado, quando é reciclado, esse papel já vai servir matéria-prima para poder fazer um outro tipo de papel. Reutilizar e reaproveitar, acredito que acho que essa é a mesma coisa, que reaproveitar é a partir do material, esse material que já foi utilizado, ser um material útil para fazer útil para uma outra utilidade. Não sei se foi claro. Muito bem, temos uma segunda questão, né? Devido às vossas abordagens no princípio, tivemos essa questão. Quando se fala de gestão, vocês consideram a participação de uma sociedade, né, civil, como ator, no caso, nesses problemas de gestão de recursos sólidos? Como, por exemplo, trabalhar na reciclagem através da associação de mulheres, produção de artesanato com lixos recicláveis, como articular a psicologia ambiental e comunitária neste processo, e como fazer o uso do lixo como estratégia de trabalho. Podemos seguir aqui a ordem, se alguém quiser responder a esta questão. Eu acho que, quanto aos resíduos sólidos, nós, como população, também somos atores, né? E merecemos participar na resolução deste problema. Então, o que é que a sociedade civil poderia fazer? Alô? Sim, Cleida. Estamos a ouvir, Cleida. Ok. Tem várias questões. Eu vou começar, por exemplo, quando se fala de gestão, participação da sociedade civil. Sim. Eu acho que todo mundo tem que... Isso é algo que nós falamos no princípio do debate, que temos que nos implicar, e foi o que o Manuel também falou, e o engajamento de todo mundo. E quando se fala de reciclagem através de uma associação de mulheres, também estou de acordo, porque hoje em Angola, eu participei recentemente a um fórum aqui no Talatona, são umas senhoras do Ramiros que fazem uns cestos com coisas de plásticos, e elas pegam as rolhas, e por acaso, nesse sentido, também podemos fazer, simplesmente é alguém que criou um projeto que também há bens não lucrativos, garrafas, e elas fazem cestinhos e isso tudo. Então, acho que podemos muito bem continuar a lançar esse projeto. É alguém que está a lançar um projeto nem angolano, é uma brasileira, e eu acho que nós podemos ter outros projetos desse sentido, com pessoas que tu vais ocupar e que depois lanças uma campanha e vais vendendo as coisinhas delas, e aquilo dá sempre um sorriso para essas pessoas. Será que podia colocar de novo a questão, porque tinha outras...
Produção artesanal do lixo reciclável, sim. Como articular isso na pesquisa habilitada? Isto também nós já falamos no princípio do debate, porque acho que deve ser o Emanuel ou o Ioane que explicou que tem que tocar o psicológico das pessoas, nós temos que sensibilizar, e acho que o Emanuel também falou de algo muito importante, que não será simples uma simples apresentação, é um processo muito longo. Então, para nós conseguir articular isso e conseguir meter todo mundo, que todas as pessoas entendam por que estamos a trabalhar nisso, todo mundo deve estar implicado nesse trabalho. E a estratégia de como fazer o uso do lixo como uma estratégia de trabalho é o que eu já disse ao princípio. Nós temos que valorizar isto, porque este lixo que nós estamos a produzir e que, como o Emanuel falou, que temos números exorbitantes, nós temos que criar um projeto, uma boa estratégia para conseguir reciclar, separar, para evitar doenças e muitas outras coisas que o lixo pode criar para o ser humano. Espero responder à questão. Muito bem. Temos uma outra questão que vai também de acordo às vossas abordagens. Né? O Shelomon, ele pergunta, antes de mais, ele dá os parabéns aos convidados pelo contributo. Diante dos dois pressupostos, ele questiona o lixo enquanto um recurso. Como pode ser eficazmente reaproveitado e que impacto socioeconômico terá em contexto angolano? Várias abordagens que foram dadas vão de acordo a esta questão. Para sintetizar, um de vocês pode aqui mencionar e responder à pergunta do Shelomon. Talvez eu fosse fácil. Sim, o lixo. Eu posso responder o lixo enquanto recurso pode ser reaproveitado muito. Por exemplo, falou-se muito do lixo orgânico. Por exemplo, o lixo orgânico, há empresas aqui, muitas empresas, mas eu conheço aqui empresas em Portugal que elas pegam, através do lixo orgânico, aproveita-se para poder fazer fertilizantes para as terras, para a agricultura. Isso é uma das formas. E também há outros vários tipos de lixo que se pode também fazer o mesmo processo. Por exemplo, temos também o lixo o lixo químico, que depois de ser muito bem tratado, muitas das empresas utilizam aquilo como matéria-prima nos seus processos. Então, há várias formas de nós aproveitar isso como recurso. Muito bem. E, para finalizar, não é? Eu tenho uma pergunta pessoal a fazer a cada um de vocês. Como jovens atores e também, sobretudo, cidadãos angolanos, o que é que poderiam fazer para mudar esta tendência de termos, pelos vastos campos de Angola, vários resíduos sólidos espalhados por toda Angola? Obrigado. Deixo a Nelson a continuidade. Espero que respondam a esta questão. E eu me mantenho por detrás das câmeras. Obrigado. Obrigado aí, Veloso, por nos ter lido aqui as perguntas. Quem se lança? Emanuel. Resposta. Olha, eu agradeceria simplesmente Cortou. Nelson, eu não percebi a pergunta Não entendi a pergunta, estava com cortes. Do Veloso. Veloso, envia-me a pergunta Sim. Envia-me de novo a pergunta no privado e eu depois vou voltar a ler. Tá, já estamos a chegar no final dessa conversa. Temos aqui mais alguns pontinhos a tratar. Vimos muita coisa hoje. Falamos dos problemas, falamos das responsabilidades individuais e até estamos aí. A Cleide há pouco tempo estava a falar de responsabilidades individuais, como cada um deve implicar-se, o que cada um deve fazer para melhorar esse problema, porque não é somente um problema do Estado.
O lixo hoje tornou-se um problema de todos nós angolanos, cada um tem alguma coisa a fazer. Então, que responsabilidade cada cidadão tem face a esse problema? Ioane, o Cleida tem a palavra. Alô? Conseguem ouvir? Sim, eu consigo. Pode só repetir a pergunta do Veloso ou a tua? Porque eu não consigo saber aquela Não, qual tu querias. o Veloso vai enviar. O Veloso vai enviar daqui a pouco. Vai enviar no privado e depois vou voltar a colocar. Ok. Enquanto isso, eu pedi-vos que, tendo em conta que o lixo hoje não então, é seria apenas... para dar continuidade. Exatamente. E isso tendo em conta que o lixo hoje não é somente um problema do Estado. E eu gostaria de saber de vocês o que cada um de nós, o que a sociedade civil deve ou tem como responsabilidade quanto a esse problema, a essa problemática. Eu acho que a primeira coisa que tem que se dizer, e que é algo que eu sempre digo no meu trabalho na parte de segurança, quando se diz de risco, eu digo sempre, a segurança é você, a segurança não é a Cleida que vai no campo e te diz faz aquilo, a segurança é você, o lixo é a mesma coisa, é tua responsabilidade. Então, eu, consoante a todo mundo que está aqui a nos ver, eu colocava um espelho em frente à pessoa e tu olhavas para o espelho e dizia, o risco é tua responsabilidade, você que está a se ver é tua responsabilidade. O governo está aí para pôr regras, o governo organiza, decreta leis para que nós, população, vamos obedecer essas leis. Mas cabe também a nós a respeitar. A ser responsável consoante a nossa gestão do lixo, consoante a nossa separação. Tudo que está a acontecer cá em Angola, do lixo, isso também depende de nós, porque nós temos muito lixo em casa e que não queremos ter esse lixo em casa, por isso é que estamos a pôr na rua. Também isso é mais ou menos nesse sentido, porque podíamos dizer, não vamos colocar em frente da porta, porque depois vai ter lixo que vai vir aqui, vamos pôr mais distante. Então, também cabe a nós ter uma certa responsabilidade, sensibilizar os vizinhos, dizer não vamos colocar aqui, criar condições, porque por vezes nós esperamos também tanto do nosso governo, mas também não nos ajuda. Então, nós, nos bairros onde estamos, podemos também criar podemos criar formas de viver de uma forma bem, né? Que não vamos estar com lixo a todo canto. Então a responsabilidade todo mundo é responsável e todo mundo que está aqui a nos ouvir, vocês todos têm que ser ativos e todos têm que sensibilizar qualquer pessoa que estiver ao vosso redor para que essa mensagem possa ir além do que está a se passar aqui. Já em reta final, e também já estamos a falar de considerações gerais, conselhos e sensibilização. Emanuel, acha que no que cada um de nós deve participar? Que responsabilidade nos cabe? É para responder à questão e dar as últimas palavras também, é isso? Exatamente. Acredito que, por mim, tal conforme se falou, temos a responsabilidade de sensibilizar um ao outro para que possamos fazer a nossa parte. De facto, naquilo que tange a deposição dos nossos próprios lixos, devemos depositá-los nos sítios reservados para assim fazer aonde existir, porque realmente nós não podemos criar, quando não existe não temos como fazer, e então, quanto a esse aspecto, devemos continuar, sermos responsáveis no pagamento das taxas que são estabelecidas para o lixo, mas sabermos também, como indivíduos, exigir a quem a responsabilidade é cabida para que possa, de facto, fazer o seu trabalho como deve ser feito. Essas são todas as nossas responsabilidades individuais, a sensibilização, o depósito no sítio certo e a reivindicação a quem de direito para fazer a sua parte. Quando não reivindicamos, também fica como se não estamos a fazer nada. Quanto às minhas últimas palavras, é importante entendermos que a problemática de tratamento do lixo e processo de reciclagem e muito mais são mesmo muito custosos em termos financeiros.
Então, não vamos procurar de algum modo justificar este elemento por questões financeiras, mas o governo e tantos outros atores que devem jogar o seu papel quanto a isso devem se empenhar em investir nisso por causa da responsabilidade que temos com a saúde pública e por causa da responsabilidade que temos com as gerações futuras, né? Então, essas devem ser a nossa motivação e sem pensar nos tamanhos valores que o governo vai ter que gastar, que como indivíduo vamos ter que pagar para o lixo, devemos ser responsáveis para a nossa saúde pública e as gerações futuras encontrarem um lugar melhor para viver. Obrigado. Obrigado, Emanuel. Joana, responsabilidades individual, como o que nos compete, tem a palavra. Considerações, conselhos de sensibilização. O problema do lixo, de uma maneira geral, o problema do lixo, o problema da água, o problema da energia, a nossa geração, nós temos a obrigação de acabar com, de reduzir esse problema. Nós não podemos deixar que gerações futuras, nossos filhos, nossos netos, aí eles é que têm que vir acabar ou resolver com o problema do lixo em Angola. O problema atual. Nós, como essa geração, nós como jovens que estudamos fora, outros estudaram em França, estudamos em Portugal, se nós não resolvemos o problema do lixo, é como se fosse nada, esses nossos degrees, esses nossos graus, nós temos muito mais... Nada sério. Nós temos muito mais do que obrigação, nós terminamos, não podemos deixar isso para os nossos filhos. Se nossos filhos amanhã ou depois daqui a alguns anos perguntarem, papá, mamãe, o que é que a vossa geração fez por Angola? O que é que vocês fizeram? Vocês não terminaram com o lixo em Angola? Isso é uma vergonha. Isso vai ser uma vergonha. Você foi mestrado, você foi engenheiro, você foi doutor. Que contributo tu deste? O que é que você fez? Ou nós temos que ter a coragem de dizer, pá, filho, o papai e a mamãe tiveram a geração toda no Facebook, no Instagram, ou qualquer coisa assim. Exato. Desculpa que não vamos poder dar, porque isso nós temos muito mais do que obrigação terminar com o problema do lixo. Essa é a minha última consideração. Muito bem mesmo. Chegamos no final e eu gostaria de terminar com algo que eu vi recentemente nas redes sociais. Passou um vídeo onde víamos famílias, jovens, adolescentes buscando por alimentos no lixo, crianças brincando no lixo e é algo que magoa realmente, sendo angolano, como angolano a gente sente e vê-se até que ponto essa situação constitui realmente uma grande ameaça social. Então, vamos ficar aqui com, como vocês disseram e bem, cada um de nós tem a sua responsabilidade, tem o seu papel, tem a sua parte, deve dar o seu contributo nessa problemática. Não é somente um problema do governo, não é somente um problema do Estado, é também um problema em que, se cada um de nós fazer a sua parte, que seja mínima, colocar o lixo onde deve ser, limpar, nem que seja somente no seu espaço, mas se cada um de nós fazer a sua parte, já será muito. Eu só tenho a agradecer, primeiramente, a vocês pela disponibilidade, por tirarem do vosso tempo e vir aqui partilhar um pouco daquilo que vocês sabem, aprenderam e praticam. Agradecer também a todas aquelas pessoas que nos ouviram, que estão aí do outro lado e que foram participando ou não, colocando perguntas. Não sei se vocês têm alguma coisa mais a dizer, alguma recomendação ou qualquer coisa a dizer, agradecimentos. Dou-vos cada um alguns minutos, 1 minuto, 30 segundos, se necessário. E se não, vamos então considerar por terminada esse debate. Tem alguma coisa a dizer, Manuel, Joana, Cláudia, Cleida? A única coisa que eu tenho a dizer é agradecer a todo mundo que participou, agradecer também a todos os meus colegas por debate, porque foi interessante. Não tivemos de acordo em tudo, mas o importante foi partilharmos essas ideias e termos o ponto de vista de cada um, porque
Sim? Eu acho que têm esta visão e que estão a mudar o país e querem que as coisas melhorem. Eu fico feliz de ver tanta pessoa ligada, tanta pessoa motivada para melhorar a situação do país. Então, eu tenho que agradecer a todo mundo, a vocês, as pessoas que estão aí a nos ver. Muito obrigada e continuam sempre, sempre, sempre na linha da frente a participar, a fazer o vosso pequeno gesto para que a situação melhore. Obrigada. Joana, tem alguma coisa a dizer, acrescentar? Muito obrigado ao convite e também agradeço ao pessoal que esteve ali a fazer perguntas muito interessantes. Foi um bom debate. Espero que continuemos assim. Nós somos jovens e se continuarmos assim, vamos dar um grande contributo para o nosso país. É o que precisa. Então, o que eu desejo é tudo de bom para todos e muito obrigado novamente. Obrigado nós. Emanuel, não sei se já falaste. Dei as últimas palavras, mas se calhar para agradecer a ACDAFA, Okay. né? Agradecer a ACDAFA. A ACDAFA já fez a sua parte quanto à resolução dos problemas do resíduo, por realizar esse debate. Então, cabe a cada um que participou, a nós e tantos aqueles que participaram pelo Facebook, também levar este debate além, partilhando através do Facebook, através das suas páginas, e também, a partir do conhecimento absorvido por cá, partilhar com os seus amigos para que todos sejamos conscientes daquilo que deve se fazer. Agradecer a todos que participaram e aos meus colegas que também estavam aqui pelo debate. Somos uma geração nova e democrática, é bom ouvir o ponto de vista de cada um e respeitarmos, e juntos marcamos passos para desenvolver o nosso país. Sem mais demora, e para não esquecer, informar também que esse fundo do debate contou com o apoio da ATPA e uma outra associação, Tudo por Angola, e os nossos grandes agradecimentos vão mesmo para a ACDAF por ter organizado esse debate e saber que o fórum vai contar com um próximo debate que trará como sujeito o sistema de ensino em Angola. O sistema de ensino em Angola, agradecemos já a presença de todos vocês, são convidados. Em caso de participação, a ACDAF vai entrar em contato com vocês, se necessário, mas agradecemos a presença antecipada já de todos os que nos estão a ouvir sobre o próximo debate. Obrigado mesmo, e eu vos desejo um ótimo final de semana, um bom domingo, bom descanso e até a próxima. Ok, obrigado. Obrigado.